Quer aprender a criar este gráfico que altera de cor automaticamente quando uma meta for batida ou não? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como. Então galera, para começar o nosso gráfico que muda de cor, a gente precisa de uma base de dados e de algumas informações extras aqui. Eu criei essa base de dados com os meses, o valor real de faturamento e o valor de meta, mas todos esses dados aqui são completamente aleatórios, tá? Então, até vocês vão ver que conforme eu for atualizando a planilha, esses dados aqui vão se alterar, porque eu estou com uma fórmula aqui aleatória. Então, toda vez que eu atualizar essa planilha, esse valor aqui vai alterar, mas não se apeguem a isso, o racional vai servir para a sua base de dados também. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa dessa coluna racional aqui. É ela que vai fazer o nosso gráfico mudar de cor. Então, eu vou fazer ela de novo aqui, eu vou apagar tudo para a gente fazer junto e você entender o que vai acontecer. Então, para o nosso gráfico poder se alterar, a gente precisa dessa coluna aqui. E nessa coluna, eu preciso de uma fórmula que me diga toda vez que uma meta for batida. E quando essa meta não for batida, eu preciso que me retorne valor nenhum. Eu só quero que me retorne valores com metas batidas. Então, a gente pega e vai usar a fórmula condicional C. Então, toda vez que a fórmula condicional C aparecer, ela vai pedir um teste lógico. Esse teste lógico, a gente vai dizer o seguinte: toda vez que o real for maior ou igual à meta, ponto e vírgula vai me retornar o valor real. Caso não seja maior ou igual à meta, ele vai me retornar um valor não disponível. Eu quero um valor zerado. Eu quero valor nenhum. E aí eu vou dar um Enter. Então, olha só. Essa fórmula apresentou esse símbolo. O que quer dizer? Que o real é menor que a meta. Quando a gente jogar isso aqui para outros valores, ó, como esses dados aqui estão se alterando, então os dados aqui, a fórmula também vai se alterar aqui, tá? Mas olha só, antes estava com o símbolo, agora ele está mostrando um valor aqui. Por quê? Porque o valor real é maior ou igual à meta. Em fevereiro é a mesma coisa, em julho é a mesma coisa, o valor é maior que a meta. Então, aqui na coluna racional, só vai aparecer os meses que estão com meta batida. Os meses que não estão com metas batidas, eles vão aparecer um valor não disponível aqui. E agora a gente já pode partir para o nosso gráfico. Então, a gente seleciona os meses, seleciona o faturamento real, e apertando o Ctrl do teclado, a gente seleciona também a coluna toda de racional. Agora nós vamos aqui em inserir gráfico de barras e a gente vai aqui em barras agrupadas. Agora eu vou aumentar aqui. Agora é a parte que eu explico para vocês o que vai acontecer aqui. Então, o que acontece? Os meses que não estão com metas batidas, eles vão puxar somente uma barra, que é a barra do valor real. Os meses que estão com as metas batidas, eles vão puxar sempre duas barras aqui, que é a barra do valor racional mais a barra do real. Quando a meta não for batida, os meses vão puxar só uma barra, porque não tem valor nenhum aqui no racional para ele colocar na outra barra. Então, por isso que somente os meses com metas batidas vão apresentar duas barras aqui. E agora a gente começa a tratar esse gráfico para ele ficar funcional, do jeito que a gente gostaria, e que ele fique mais visual também. Então, agora para esses dados mudarem de cor toda vez que uma meta for batida, a gente precisa primeiro selecionar aqui as barras, e a gente clica com o botão direito e vai em Formatar série de dados. Aqui em Formatar série de dados, a gente vai em Opções de série, e aí a gente vai fazer uma alteração nessa sobreposição de séries e na largura do espaçamento. Aqui em sobreposição de séries, eu vou dizer para ele, eu vou alterar esse valor para 100%. Então eu vou dizer para o gráfico que toda vez que houver duas séries, uma vai sobrepor 100% a outra. Então uma série, a primeira série aqui, vai cobrir totalmente a segunda série do gráfico. Quando eu der um Enter, isso já vai acontecer. Olha só. Então, o mês de julho ele tem duas séries, a laranja e a azul. Só que eu estou dizendo que a laranja deve sobrepor 100% a série azul. Então, isso já aconteceu aqui.
Aí, em largura do espaçamento, eu vou alterar só para ficar mais visual o nosso gráfico. Então eu vou colocar 50% aqui e vou dar Enter. Só para o nosso gráfico ficar mais visual. Então, praticamente, o nosso gráfico já está funcionando. Olha só, eu vou atualizar os valores do real ali e vocês vão ver que os dados vão se alterar aqui dentro do gráfico também. Olha só. Então, os meses que bateram a meta foram novembro, setembro e julho. Então, julho, setembro e novembro. Estão com as metas batidas e estão em laranja aqui no gráfico. Os outros meses não estão com meta batida. Eu vou atualizar mais uma vez. Vamos ver o que altera. Olha só. Agora só os meses de julho e janeiro estão com meta batida. E o restante não está com meta batida, por isso que aparece tudo em azul aqui. Então o nosso gráfico já está funcional. Agora é a parte de estilização e isso é muito particular, né? Eu vou fazer da minha forma que eu acho mais legal aqui, que eu acho mais bonito, mas você pode fazer da forma que você preferir aí. Então para começar, essas linhas clarinhas aqui do fundo eu vou excluir porque eu não preciso delas. Eu vou selecionar, clicando uma vez em cima de alguma barra que não bateu a meta, de algum dos meses que não bateu a meta, então ele vai selecionar aqui todos os azuis, e aí a gente vai clicar com o botão direito, em preenchimento a gente vai alterar para laranja. Opa, vamos fazer ao contrário. Eu vou selecionar, eu vou clicar fora do gráfico, e eu vou clicar em algum dos meses que bateram a meta. Então, julho está com meta batida, eu vou clicar em cima dele, e ele vai selecionar só os meses que estão com metas batidas. E aí a gente vai clicar agora sim com o botão direito, em preenchimento a gente altera para verde. Então toda vez que a meta for batida, a barra vai ficar verde. E depois eu seleciono em algum dos meses que não tem a meta batida, e eu vou clicar com o botão direito, em preenchimento e vou alterar para laranja. Então toda vez que a meta não for batida, vai ficar laranja. Há quem prefira colocar vermelho para dar um destaque, mas eu acho que fica muito forte, então eu prefiro um laranjinha aqui. Agora, a gente vai estilizar esse gráfico e a gente vai colocar os rótulos de dados. Então eu seleciono os meses de metas não batidas aqui, que ele vai selecionar tudo, e aí a gente vai clicar com o botão direito em adicionar rótulo de dados. Adicionar rótulo de dados de novo. Então ele vai aparecer o valor do faturamento de cada mês aqui na frente. Agora a gente vai selecionar o rótulo de dados e clicando com o botão direito a gente vai em formatar rótulo de dados. E aí, aqui em opções de dados de rótulo, a gente vai colocar em extremidade interna. E aí ele vai jogar isso aqui para dentro da barra. Depois eu vou aqui em opção de preenchimento e eu vou colocar preenchimento sólido. Para ele dar um destaque nesse número, ele assumiu a cor preta aqui, eu só vou dar um pouquinho de transparência para ele puxar um pouquinho a cor do fundo. E depois eu venho aqui em página inicial, alterar a cor da fonte, eu vou colocar uma fonte branca e vou aumentar um pouquinho o tamanho. Agora que eu tenho o valor do faturamento aqui dentro do rótulo de dados, essa série de dados aqui embaixo não vai me servir para muita coisa, então eu posso excluir ela também. Então eu seleciono aqui embaixo e aperto o Delete do teclado. É muito importante colocar um título nesse gráfico, porque quem é de fora e for visualizar esse gráfico já vai saber do que se trata. Então a gente altera aqui para faturamento 2023. Então a gente sabe agora que esse gráfico aqui é sobre o faturamento mensal de 2023. Agora, a legenda aqui, eu vou tirar daqui de baixo e vou arrastar para o cantinho aqui em cima. Porque é opção pessoal minha, tá? Eu prefiro deixar aqui em cima. Só que a gente sabe o que significa esse racional. Quem está vendo de fora não vai saber. Então a gente precisa deixar essa legenda o mais direto possível, para quem bater o olho aqui já saber do que se trata as séries aqui dentro. Então, a gente clica dentro do gráfico aqui e com o botão direito a gente vai em selecionar dados aqui. E aí as nossas duas legendas elas vão aparecer aqui do lado esquerdo. Então, o racional, a gente sabe que a coluna racional só vai mostrar os valores com meta batida. Então eu venho aqui, seleciono o racional, clico em editar e vou apagar o nome da série e colocar meta batida. E o real, eu sei que aqui no gráfico, quando o valor real aparecer, é porque a meta não foi batida. Então eu vou selecionar real aqui, editar, vou apagar o nome e colocar meta não batida. E olha só como está ficando o nosso gráfico.
Então a gente sabe que esse gráfico é sobre o faturamento de 2023, separado pelos meses, e a gente sabe que quando uma barra for verde, a meta está batida, e quando a barra estiver laranja, a meta não foi batida. Então, para quem visualiza, para quem é de fora e visualiza essa planilha, já vai saber do que se trata. E aí, está pronto o nosso gráfico. Toda vez que eu atualizar os dados, olha só, eu vou continuar atualizando o valor do faturamento ali. Olha só, os meses setembro, julho, fevereiro e janeiro bateram a meta. Os meses de julho e fevereiro bateram a meta. Vou atualizar de novo. Setembro, julho, março e fevereiro também bateram a meta e os outros meses não. Então, o nosso gráfico está pronto. E é assim que a gente cria esse gráfico que altera de cor automaticamente. Até como isso aqui é tudo fórmula e eu não vou ficar imputando dados manualmente aqui, eu não preciso ter mais acesso a essa tabela só vai servir para a base do nosso gráfico, eu não vou usar ela para mais nada, não vou visualizar ela para mais nada, eu só quero visualizar o gráfico, então eu posso esconder ela aqui. E está praticamente pronto o nosso gráfico. Então toda vez que um mês for batido, vai ficar verde, e toda vez que um mês não for batido, vai ficar laranja.